Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bem? Pelo jeito ninguém ganhou na Powerball, né? Todo mundo aqui. Eu ainda não chequei. Vai. A gente. Agora vocês jogaram? Dia para mim, Bem, gente. Tô com a lição de abertura, né? No livro Jesus no Lar. E a lição número 36, que ela é intitulada O Problema Difícil. Entre os comentários da noite, um dos companheiros mostrou-se interessado em conhecer a questão mais difícil de resolver nos serviços referentes à procura da luz divina. Em que setor da luta espiritual se colocaria o mais complicado problema? Depois de assinalar variadas considerações ao redor do assunto, o mestre fixou no semblante uma atitude profundamente compreensiva e contou. Um grande sábio possuía 3 filhos jovens e inteligentes e consagrados à sabedoria. Em certa manhã, eles altercavam a propósito do obstáculo mais difícil de vencer no grande caminho da vida. No auge da discussão, prevendo talvez consequências desagradáveis, o genitor benevolente chamou-os a si e confiou-lhes curiosa tarefa. Iriam os 3 ao palácio do príncipe governante, conduzindo algumas dádivas que muitos lhe honraria o espírito de cordialidade e gentileza. O primeiro seria o portador de rico vaso de argila preciosa. O segundo levaria uma corça rara. O terceiro transportaria um bolo primoroso da família. O trio fraterno recebeu a missão com entusiástica promessa de serviço para a pequena viagem de 3 milhas. No entanto, a meio do caminho, principiaram a discutir. O depositário do vaso não concordou com a maneira pela qual o irmão puxava a corça delicada, e o responsável pelo animal dava as instruções ao carregador do bolo a fim de que não tropeçasse, perdendo o manjar. Este último aconselhava o portador do vaso valioso para que não caísse. O pequeno séquito seguia, estrada fora, dificilmente, porquanto cada viajor permanecia atento às obrigações que diziam respeito aos outros, através de observações acaloradas e incessantes. Em dado momento, o irmão que conduzia o animalzinho ouviu da própria tarefa, a fim de consertar a posição da peça de argila nos braços do companheiro, e o vaso, premido pelas inquietações de ambos, escorrega de súbito para espatifar-se no cascalho poeirento. Com o choque, o distraído orientador da costa perde o governo do animal, que foge espantado, abrigando-se entre a floresta próxima. O carregador do bolo avança para assustar-lhe a fuga, internando-se pelo mato adentro, e o conteúdo de prateada bandeja se perde totalmente no chão. Desapontados e irritadiços, os 3 rapazes tornam à presença paterna, apresentando cada qual a sua queixa e a sua derrota. O sábio, porém, sorriu e explicou-lhes: aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês estivessem vigilantes na própria tarefa, não colheriam as sombras do fracasso. O mais intrincado problema do mundo, meus filhos, é o de cada homem cuidar dos seus próprios negócios, sem intrometer-se nas atividades alheias. Enquanto cogitamos de responsabilidades que competem aos outros, as nossas viverão esquecidas. Jesus calou-se, pensativo, e uma prece de amor e reconhecimento completou a lição. E aí tá a resposta, né? O problema mais difícil não é o dos outros, é o meu. Mas a gente fica sempre tentando resolver os problemas das pessoas, criticando, olhando os defeitos dela,
E a gente acaba esquecendo de resolver os nossos problemas, olhar os nossos defeitos, tentar melhorar. E a lição vem chamar isso. Então nós temos que aproveitar, ela vem chamar a nossa atenção para isso, que é aproveitar a oportunidade que a estrada da vida nos dá. Como falo, se a gente prestasse atenção no nosso, nas nossas obrigações, nos que nós devemos fazer, a gente não encontraria o fracasso. Porque quando eu estou olhando os meus problemas, sem uma autocrítica, mas querendo um melhoramento, eu vou evoluir. Agora, quando a gente está aqui, está só preocupado com o que o outro está fazendo, é só fracasso. São problemas na nossa vida. E quantas vezes nós fazemos isso até hoje? Quantas vezes nós estamos aqui na casa, aí entra alguém com uma roupa diferente, e a gente olha, nossa, que roupa feia, e que isso, e aí? Cara, você não está prestando foco na coisa mais importante que você veio fazer, na mensagem, no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Então a mensagem passou e você passou despercebido, porque você se preocupou com a roupa que a pessoa estava usando. E aí? E quantas vezes não fazemos isso? Numa festa de um casamento, em tantas outras coisas, gente. Esse é o nosso mal. Somos cheios de defeitos, cheios de problemas, mas a gente só está olhando o defeito e os problemas das pessoas. E esquecemos o nosso. E enquanto a gente continuar agindo dessa forma, isso vai ser um atraso na nossa vida. É um atraso gigante na nossa vida. Você quer melhorar as pessoas? Mude. Mude. Porque as nossas mudanças, elas vão chamar as atenções das pessoas. Algumas vão nos criticar. Quantos de vocês aqui já chegaram, frequentam aqui já há um bom tempo, que tinham alguns costumes diferentes, talvez de todo sábado ir para uma festa, no domingo estar no churrasco, todo domingo uma festa, e hoje vocês, não, hoje eu vou na casa espírita, hoje eu vou na igreja, e resolvem ter todo esse compromisso todo domingo, porque vocês estão buscando aprendizado. Algumas pessoas vão olhar em você, vão dizer que vocês estão fanáticos. Outras vão ver a mudança que vocês têm hoje, que vocês mudaram, gente. Vocês talvez não podem perceber, mas vocês mudaram. Para direitinho, olha para você no espelho e vê. Relembra quando você chegou nessa casa aqui, a maioria chegou no atendimento fraterno, doente procurando socorro. E olha hoje, quantos estão aqui que fizeram tratamento, que estão estudando, que melhoraram, alguns estão trabalhando, alguns continuam frequentando, continuam fazendo o evangelho. Aí algumas pessoas vão te olhar que você está fanático, que vai todo domingo para a casa espírita, mas outras pessoas vão ver essa mudança em você, e se você é uma pessoa irritada, estressada, vão ver que você está mais calmo e falar, cara, mas fulano mudou, era tão assim. Por que isso? Então não adianta a gente querer mudar as pessoas. Nós temos que mudar a nós mesmos. A nossa luta diária não é com o irmão que não tem esse conhecimento e esse entendimento. Se a gente tem hoje, vamos aproveitar a experiência que a estrada da vida nos dá, que é as oportunidades de trabalhar, de buscar um estudo, de aproveitar esse conhecimento hoje e colocar em nosso favor próprio, buscando evoluir através do estudo, através do nosso esforço em sermos pessoas melhores. Porque eu digo a vocês, ninguém aqui, depois que você aprende isso aqui, ninguém aqui vai sair perfeito não, gente. Ou vocês acham que eu, por estar aqui na frente, fazendo uma abertura, um livro dos Espíritos, um evangelho, vocês acham que eu não erro? Vocês acham que eu não critico? E aí? Quantas vezes eu estou dirigindo e alguém faz alguma besteira e falo, nossa, mas que pessoa idiota, e aí você se pega, a diferença é hoje, é essa. Sabe, você, opa, peraí, não. Eu não posso agir assim. Essa é a diferença, gente.
Porque uma vez que você está aqui, buscando esse conhecimento, você está buscando trabalhar, são essas pequenas mudanças que vão acontecendo na sua vida, para que a gente não colha o fracasso lá na frente. Então, aproveitem essas oportunidades que cada um aqui está tendo, do estudo, de evoluir moralmente e espiritualmente, do trabalho que a casa oferece, das oportunidades que lá fora aparecem na vida de cada um de vocês. Quantos de vocês vão falar assim, ai meu Deus do céu, me dá paciência. Aí Deus vai te dar a oportunidade, vai te dar um bocado de gente ignorante na tua frente, para você praticar paciência. Aí você reclama, olha que estúpido, ai que isso. E aí? Não pede. Pede sabedoria então. Estou falando porque isso foi uma das coisas que aconteceu comigo. Eu trabalhava num car wash e eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. De chegar, de falar, de sorrir. Sabe, eu acho que é uma das características minhas. Eu sempre estou sorrindo, sou alegre. Eu amo a vida, amo viver. Não tenho 100%, tenho problema com todo mundo, mas eu amo viver. Porque eu sei que isso é uma oportunidade que Deus está me dando, de hoje estar acordado aqui e saber que Ele me deu a oportunidade de eu ser uma pessoa melhor hoje do que fui ontem, e ser melhor, e me preparar para ser uma pessoa melhor amanhã do que hoje. E aí eu pegava muita gente ignorante quando eu ia atender as pessoas, e aquilo me dava uma raiva, porque eu ia com alegria, com carinho, e a pessoa era rude, ignorante, e aí você para, caralho, pessoa ignorante, aí você muda o seu humor por causa da ignorância do outro. E eu disse, meu Deus, me dá paciência. Aí vinha. Aí chegou uma hora que eu tive esse entendimento. Pô, peraí. Eu abri uma lição onde falava da dor do próximo. Muitas vezes, aquela pessoa que a gente não se coloca na situação do outro. Aquela pessoa pode ter perdido um parente, pode ter perdido um emprego, pode ter um problema de saúde, uma depressão, um câncer. Mas é muito mais fácil para mim, que estou bem, criticar. Ó, que estúpido, que idiota. Por que não me colocar na situação daquele irmão? E pensar assim, Deus abençoe tua vida, que o seu dia possa melhorar. Fazer uma prece. Mas não. A gente prefere xingar, a gente prefere julgar, dizer que a pessoa é estúpida. Mas a gente nunca coloca na situação do outro. Quantas vezes, né? A gente está vendo as pessoas no sinal, americanos pedindo dinheiro, e o que, que a gente faz? Nossa, cara é americano, eu sou imigrante legal, e eu tô aqui, ó, trabalhando, o cara não trabalha. E aí? Mas você sabe o problema dele? Você já se colocou no problema dele? Dá o dinheiro. O que ele vai fazer é problema dele. Você fez com a intenção de ele comprar um pão, um alimento. Se ele vai beber e usar droga, é problema dele. Eu não estou dizendo que você tem que sair em tudo quanto é lugar não, gente. Mas se você sente isso no seu coração, dá. Porque você não está dando dinheiro para ele comprar droga ou bebida. A tua intenção foi de alimentar um irmão. De trazer um pouco de conforto. Talvez ele precise de uma manta. Aí eu digo, e sabe quando é que você sente isso? Quando você acorda e você agradece pela tua vida, quando você pede a Deus para que Deus me dá a oportunidade de hoje de servir ao meu irmão, e essas oportunidades vão aparecer. Aí quando aparecer, não julga. Lembra o que você pediu de manhã cedo ao acordar e aproveita a experiência que a estrada da vida vai te dar. Não entre em conflito, não com as pessoas, com você mesmo. Porque o que impede a nossa evolução é o meu eu. As minhas críticas, a minha autocrítica, que não é ruim. Quando ela vem para o melhoramento. Quando eu olho a autocrítica, quando eu olho e vejo que eu estou errando e falo, não vou errar mais nisso aqui.
Então aproveita, gente. Aproveita para que vocês parem, todo mundo aqui pare, que todo mundo aqui tem algum problema, ninguém aqui é perfeito. Mas vamos olhar mais para nós mesmos, buscando a melhora, evoluir, se educar e parar de criticar. E buscar amar as pessoas, ter mais paciência. Vamos amar mais, gente. As pessoas, a nós mesmos. Dar oportunidade aos outros sem crítica. Sabe, porque se Jesus fosse olhar os nossos erros, coitado da gente, viu? Mas tá bom, meu tempinho acabou. A lição foi do livro Jesus no Lar, lição número 36, o problema difícil, que é nós mesmos. E eu queria convidar a todos aqui que a gente pudesse elevar o nosso pensamento ao Pai Maior. Jesus, amigo, irmão, companheiro, quero te agradecer pela oportunidade da vida de hoje, a oportunidade que está dando a cada um de nós aqui presente, por mais um dia, que possamos, Jesus, aprender com os ensinamentos dessa casa e pôr em prática um pouco desses ensinamentos na nossa vida primeiramente, para que assim melhores possamos ajudar mais os nossos irmãos sem crítica. Dai-nos, Senhor, sabedoria e discernimento a cada um de nós, para que juntos possamos seguir nesse caminho contigo, do amor, da fraternidade. Abençoa a vida de cada um aqui, pois tu conheces o coração de cada um aqui, sabe dos defeitos, dos vícios, mas também sabe das qualidades e do esforço que cada um aqui faz para se tornar uma pessoa melhor. Abençoa-nos no dia de hoje e seja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. E o Livro dos Espíritos está com o Luiz. Gente, muito obrigado e um bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom ver vocês de volta, né? Porque quando o tempo fecha, a casa enche, né? Não, mas é uma coisa assim. Mas sair para os lagos, mas é bom. É sempre bom. E também eu uso isso, mas não condenando ninguém, gente. Temos que aproveitar, não é? O verão é tão curto. E é interessante que quando eu estive, só fazer uma coisa rapidinho, no Brasil, as minhas unhas mudaram. Sério. Cresceram. 3 semanas. Durinha e tudo mais. Quando eu voltei, tudo parece que estava parecendo unha de bebê. Mas também os produtos químicos que eu uso na mecânica e outras coisas mais. Mas o sol é importante, né? Pois é, bem, vamos lá. Nós estamos no Livro dos Espíritos, na questão 717, que fala a respeito da lei de conservação. Como o Livro dos Espíritos, geralmente a gente diz que é um livro de estudos, então estejam à vontade para fazer uma pergunta em relação ao tema, tá bom? E a gente vai dar a oportunidade a vocês. Só para que eu possa me desenvolver a 717, vou dar uma pequena pincelada na 716, que foi feita semana passada, só para nós termos uma ideia do que realmente Kardec pergunta aos espíritos que participaram da codificação, da seguinte maneira: mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Quer dizer, quem traça o limite das nossas necessidades é a natureza, não é isso mesmo? Né? Quantas calorias nós necessitamos por dia para nos mantermos? A média de 2.200, 2.600 calorias por dia. Né? Esse é o balizamento da grande maioria. Mas tem pessoas que precisam de mais. Os atletas de alta performance ingerem, não é, 5.000 calorias por dia. Né? Então, olha só,
ele diz, os espíritos da codificação dizem, sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que ele deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Né? Então, aqui nós vamos ver todos os vícios que nós temos conhecimento. Né? Vícios de toda ordem. E hoje nós vamos ver que um dos maiores vícios que nós temos, a humanidade tem, uma grande porcentagem, principalmente nos mundos mais abastados, é o acúmulo de bens materiais. Não é isto? Então, veja só o que a 717 vai nos dizer com que o Kardec pergunta. E ele faz a seguinte questão. Que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem lhe falta o necessário. Então essa palavra assambarcar, ela vem, o sinônimo dela é tomar com exclusividade, chamar a si, entre parênteses, algo, privando os outros de desfrutarem da mesma vantagem, quer dizer, monopolizar. Né? Então, quando nós fazemos isto, em algum lugar vai faltar o que nós estamos usando, né? Estamos em excesso, não é mesmo? Em algum lugar. E o que eles dizem a Kardec? E nós hoje estamos aprendendo. Ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Bom, essa palavra ouvidar, ela é com L. Quer dizer, o sinônimo é esquecer. Quer dizer, eles esquecem a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Por isso que eu fiz questão de voltar um pouco na 716, porque quem criou a natureza? Deus. Então, a natureza, como foi criada por Deus, já deu um parâmetro para que nós possamos ter ideia do que é necessário à nossa sobrevivência, né? Como homem na matéria, certo? O interessante é que Kardec coloca um comentário, isso é Kardec comentando, veja só como ele é sábio no seu comentário. Nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. Ué, viu? Porque nós ficamos presos ao 8 ou 80. E ele diz assim, a civilização criou necessidades que o selvagem desconhece. E os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. Olha como a razão entra aqui. Você tem que ser racional. É necessário ter... Eu falei outro dia sapatos, né? Alguém disse carros. Então tá aquela polarização. Não quero. Mas tem homens que têm muito sapato, muitos ternos também. Hã? Carros também. Hã? Mas veja bem, nós criamos essas tendências porque nós achamos que aquilo vai nos fazer felizes. Entendeu? A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. Verniz é uma camada muito fina. Aqui. Olha só, uma madeira sólida com pequena camada de verniz. Certo? Kardec foi tão sábio nesse comentário
que me levou a questionar não, fazer uma analogia ao filme Os Miseráveis, que foi inspirado no livro Os Miseráveis de Victor Hugo. Eu lembro na época quando meu pai comprou esse livro, eram 2 volumes, cada volume dessa grossura. Nem eu tive coragem de ler, de tão grosso. Tudo bem. Mas quem teve a oportunidade de assistir o filme? Naquela época a França estava passando por um processo de miséria praticamente absoluta, né? Os feudos, os burgos. Era uma pobreza imensa. E hoje a França é um país de primeiro mundo, né? As pessoas vivem, de uma certa forma, com conforto acima do que era antigamente. E o filme é interessante, é uma ópera, né? Você viu, o Emerson? Sim. É uma ópera. Ela é mais colocada como cantata. E tem uma cena interessante que tem um prisioneiro que sai do presídio. Ele estava praticamente condenado a remar, a trabalhar num navio como escravo, não prisioneiro, escravo. E ele foi solto, mas ele continuou sendo vigiado, né? E quando ele vai ser acolhido por um cardeal, um sacerdote, ele vê o tanto de coisas de ouro, de prata, seja lá o que for. E toda a acolhida que ele recebeu, ele viu nas coisas materiais ali uma forma de arrumar sua própria vida. Eu levo, não vai fazer falta para ele, tudo bem. E ele colocou o que ele podia. E de repente o que acontece? Quando ele sai, como ele estava sendo vigiado, ele é pego. E ele é levado de volta lá para a sacristia, onde estava o padre. O Emerson, o que ele falou? O padre falou: meu filho, eu esqueci de lhe dar isto ainda. Oh, meu Pai do céu. O sacerdote livrou ele de uma pena de morte, de guilhotina naquela época. E a cena é interessante, que eu não sei se é isto que está acontecendo. Eles levam a câmera para o indivíduo que fez o roubo. Ele caiu e praticamente chorou. Ali ele entendeu que aquilo não era o que ele tinha que buscar ali. E o padre deu uma lição para ele da mais alta moral de piedade e compaixão por aquele ser que estava doente. E aí? Veja só. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz. Esse padre não tinha um verniz. E a partir daí, este homem começou a fazer uma mudança radical na sua vida. Ele vai à igreja e ele praticamente resolve um conflito que ele tinha dentro de si próprio. Ele orava, olhava ali, mas não entendia, voltava, olhava aquele conflito. E acabou fundando, acho que, uma empresa de tecelagem ou qualquer coisa e dava empregos para todo mundo. Ele viu que a necessidade que ele tinha de se redimir diante do crime que ele cometeu, trazer para aqueles que com ele caminhavam, praticar o amor e a caridade, através da oferta de emprego. Certo? Alguma pergunta? Algum apontamento? Todo mundo calado. Vamos entrar num tema novo? Privações voluntárias e mortificações. Então, olha como Kardec faz a pergunta. A lei de conservação, obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Alguém tem a resposta? Sim. Sim. Se eu me alimento mal, estou subnutrido, eu vou ter condições de fazer alguma coisa que trabalhar
realizar o bem, o benefício a outro, vai ser difícil. Vai ser complicado nós nos manifestarmos na carne. Nós, espíritos, estamos num corpo, certo? É um instrumento que nós vestimos e ele dá... Vocês conhecem o exoesqueleto que todo mundo veste agora para fazer certas manipulações de coisa? Então, para o espírito, nós somos um exoesqueleto. E vestimos e estamos aqui movimentando. O espírito movimenta esse corpo. Pois bem, se esse corpo tem um defeito, compromete uma função que nós podemos desempenhar, certo? Um instrumento que está faltando uma corda, ele não emite determinada nota. O músico vai ter dificuldade de executar a música que ele queria, que está na mente dele, certo? Então, para que nós possamos conservar o nosso corpo, nós podemos prover as necessidades desse corpo? E a resposta é afirmativa, sim. Porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. É ou não é? Na época que estava começando a haver uma suplementação a nível de vitaminas, eu acho que ainda estava no Brasil, um médico que estava tratando de uma pessoa já de idade, mostrou o progresso que ela estava fazendo. Porque nós, quando adquirimos uma idade madura, né? Eu não posso dizer mais velho, porque velho eu não sou, eu estou maduro. Só falta cair do pé. Mas é o seguinte, quando ele mostra o antes e o depois, a gente ficava impressionado. Por quê? Uma senhorinha andando, agarrada nas paredes, e para levantar com aquela dificuldade toda. Quando ele começou a fazer a suplementação dela, alguns meses depois, estava caminhando normalmente, a mente mais lúcida, não dependia de ninguém mais para fazer as coisas para ela. Certo? Veja os benefícios que a civilização está nos trazendo hoje. Antigamente, 40 anos era velho. Né? A idade, não, 40 anos, não, né? Eu não vou falar a minha idade. Está todo mundo curioso. Mas está tudo bem. Mas parece que estou com 30, né? Em cada perna e mais alguns anos. Mas tudo bem. Veja só. Impossível é executarmos o trabalho. Por isso que é tão curta essa mensagem que vamos usar um pouco Miramês. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Alguém tem um comentário, gente? Porque senão nós vamos dar. Outro detalhe. Me lembrei de um outro fato. Uns conhecidos nossos do Brasil, era um casal, e essa senhora estava colocando que estava fazendo a visita para pessoas que tinham carência de alimentar e tudo mais. E ela começou a alimentar, acho que uma família. E as crianças estavam assim, sabe aquelas crianças quietinhas? Quando começou a fazer efeito da alimentação balanceada e tudo mais, os meninos ficavam, né, bem agitados, com aquela capacidade de realizar tantas coisas. Por quê? Faltava um elemento material para que o corpo pudesse manifestar o espírito que tinha a necessidade e a vontade de fazer as coisas. Certo? Nós estamos assim. Vocês acham que o espírito de uma pessoa que está tetraplégica,
quando ele desfruta do descanso físico, ele continua tetraplégico de lá? Não, porque quem está com problema é o corpo físico, certo? É o nosso sentido. Porque tem muitas pessoas às vezes falam assim, Nossa Senhora, pessoas que têm a capacidade, mesmo que está tetraplégico, mas tem um raciocínio e pode responder, tem a voz e fala assim, eu sonhei que estava livre, voando como um pássaro. É o espírito que está livre dessa gaiola que não deixa ele se manifestar. Pois bem, Miramês ele vai nos dar uma ideia da seguinte forma. O corpo físico tem as suas necessidades oriundas, isso é, com a origem da sua constituição. E o espírito que se serve dele é obrigado a cuidar do que ele precisa. Nós não costumamos vestir uma roupa, ficamos bem trajados, lindos, né? Eu me considero belo, não lindo, é sério. Porque eu sou uma criatura de Deus. E Ele me criou. Todos nós somos belos. Nossos corpos é que têm as deficiências, mas o espírito é belo, né? Então ele diz assim, a ciência da Terra reflete mais ou menos a ciência da alma, e a ciência do mundo deve estudar o complexo humano para compreender suas mais simples necessidades, revelando à massa humana o que precisa para viver bem. É ou não é? Porque excessos em todos os sentidos nos fazem mal. Até a alegria em excesso nos faz cometer erros. Hã? Quando nós estamos assim, podemos cometer um erro. Não temos a percepção de um perigo que nós estamos vendo à nossa frente e vai embora. Bom, e ele diz assim, entrando mais num campo mais geral, os dirigentes dos países em futuro que não se encontra distante passarão a cuidar mais da saúde da população nas bases naturais. É o que está ocorrendo agora, não está? Temos muitos problemas? Temos. Mas não temos os nursing homes que acolhem as pessoas de idade. Nós não temos os orfanatos hoje que acolhem as crianças com maior carinho, dando condições para que elas cresçam em termos de comportamentos morais, comportamentos de dando saúde e tudo mais, né? Primeiramente, devem os governos investir nos homens, porque uma pátria de pessoas doentes quase nada pode fazer pelo crescimento de si própria. É ou não é? Então, compreendamos e nos fazemos compreender que existe a força do karma em cada criatura, que cobra da alma os seus desleixos no passado. Vocês lembram do evangelho que eu fiz aqui? Falando das causas das nossas aflições, que estava bem pertinho de nós na próxima encarnação que fizemos. Citamos os vícios, citamos várias coisas. Então, são esses trâmites da vida que nós devemos cuidar. Pois bem, o corpo precisa de força e saúde para o trabalho e mesmo para a alegria. Existe um ditado certo nos meios camponeses que diz assim: a alegria vem das tripas. Isso está entre aspas. Quer dizer, o que é tripa? É o nosso intestino, não é isso? Então, o intestino é o órgão, né, capaz de quebrar as moléculas de alimento para transformar em energia, para que nós possamos nos alimentar. E aí entra uma composição alimentar muito interessante, é primordial, é essencial para a nossa vida, que é o oxigênio que nós respiramos. Por isso que
aqueles que têm a capacidade de falar a respeito de meditação e tudo, as primeiras coisas, as primeiras lições são como aprendemos a respirar. Não é isto? Então, fica aí a... Eu não estou lendo toda a parte de Miramês, mas se vocês quiserem, é o livro Filosofia Espírita, o capítulo 15, o volume 15, desculpe. Tá? Então, no momento da refeição, mesmo os mais carrancudos se alegram. Quando tem fome, porque o alimento é abençoado e carrega consigo as energias para abastecer o corpo. Mas é bom não esquecer que o alimento deve ser orientado na quantidade e na qualidade, de acordo com a idade da criatura. Eu vou ler um pouquinho aqui, ele diz assim: o espírito se prepara no mundo espiritual em todas as teorias que as leis podem fornecer sobre todas as coisas. Os próprios homens primitivos têm na mente o que devem comer e o momento do descanso. É ou não é? É uma coisa natural. Os próprios homens, no entanto, o civilizado, que está entre aspas aqui, faz despertar ao apetite por muitos meios e a todo momento tem fome. Ó, Duda. Eu ia falar que do que eu absorvi que você está falando, eu entendo que a gente está num momento na nossa sociedade que é muito fácil a gente querer consumir coisas materiais para querer validação de outras pessoas, mas eu acho que é um momento certo da gente também consumir coisas que ninguém pode tirar da gente, que nem você falou dos Miseráveis. Ele pegou algo material que pode ser tirado dele a qualquer momento. Sim. Mas ele pegou uma lição também, que é ajudar outras pessoas. Então, é buscar uma melhora moral e espiritual, é algo que ninguém pode tirar de você, e é um tipo de consumo, que nem você falou, de ter fome todo o tempo. Você tem a fome material, mas você também tem a fome moral, que é o que a gente tem que fazer aqui. Perfeito. Seu comentário foi em linha reta, sucinto, porque as nossas necessidades materiais, elas vão sendo supridas de acordo com a necessidade que temos. Mas o excesso é que Deus, ele vai falar na questão de 718 e seguintes, nós não temos ainda a capacidade, muitos já têm, de saber o que é o meu limite. Né? E meu limite é aquilo que me satisfaz, sem ir de encontro à necessidade do outro que vai estar sendo alijado, como diz o outro, impedido de ter aquilo que eu estou usando como supérfluo. Não é isso? Obrigado, Duda. Foi muito bem. Muito, muito, né? E como ele está colocando a respeito do hábito de comer, como nós estamos colocando a respeito da manutenção, o hábito de comer, ele passa ao vício. Do hábito de comer, ele passa ao vício. E este traz consequências inabordáveis. O civilizado, em muitos casos, tem olhos e não vê. Não deve pensar, tem o olho maior que a barriga? Não é? Então, veja só para que nós possamos encerrar com o Evangelho da Diane. O que nos fica de lição de hoje é que aquilo que nós podemos fazer para suprir o nosso corpo, e nós não sentimos que este alimento que nós estamos tomando não vai fazer falta no outro, é como o Kardec disse, os espíritos não são de forma fechada. E só para encerrar, me veio um comentário aqui, mas acabei esquecendo. Eu queria fazer um comentário rapidinho. Sim, pode sim. Às vezes, essa necessidade que a gente supre com coisas materiais, às vezes não é uma necessidade física, mas
os homens, né? A sociedade está meio adoecida e a gente quer então suprir alguma coisa e come demais, consome demais, quando na verdade o que a gente precisa é de crescer, de se alimentar com outras coisas, como a Duda. Sim, foi perfeito. Falou. Então, essa necessidade causa esse problema de consumismo exacerbado, quando a gente não sabe como suprir. Sim, é porque o homem ainda não conhece o verdadeiro sentido da felicidade. Acha que a felicidade está visível aos seus olhos, né? Eu como demais porque eu quero ser feliz e me saciar, mas não se sacia. Eu quero os bens melhores do mundo para ter na minha casa e tal, mas olhamos e não nos sacia. Nós não temos, muitas vezes, nós não temos um lar, mas nós temos uma casa, que é diferente. O lar, você vive entre o ambiente com harmonia e coisa, você não só vê os bens da matéria. O nosso evangelho está com a nossa querida irmã, Diane, que me recebeu com um sorriso tão bom ali fora, né, Diane? É isso que é importante, ela alimentou meu ego. Um bom dia a todos, gente. Obrigado por tudo. Dando sequência ao Livro dos Espíritos, resumindo, desperta, ou tu que dormes, né? Eu amo isso. É só a sequência. E eu escolhi isso aqui porque me veio ao coração durante o momento em que eu estava pedindo, né, a espiritualidade amiga que me orientasse, que me ajudasse com a escolha do Evangelho. E me veio muito forte no coração: desperta, ó tu que dormes. Falei, é para mim, estou precisando despertar, né? Então vamos estudar. E mãos à obra, né? Então, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, nós vamos aqui fazer um estudo, vamos dividir em 3 tópicos aqui. O primeiro deles vai ser: desperta, ó tu que dormes. O que Paulo de Tarso veio trazer para a gente com essa mensagem? Seria aquele sono noturno que repara o nosso espírito, né? Que nos descansa? Seria esse o despertar que Paulo estava se referindo ali na carta aos Efésios? Não, né? Seria não necessariamente o despertar da matéria para descansar, né? Não, ele fala aqui do despertar do espírito, né? Da nossa alma. Aqui, desse adormecimento que nós adquirimos quando viemos para a matéria. A gente meio que adormece, né? Porque o espírito fora da matéria, ele tem outros valores. Como espírito, ele faz o plano da reencarnação, quando estamos do outro lado, né? Contando com esses valores que nós possuímos do outro lado, né? Mas, uma vez que ele encarna, ele é o quê? Ele é uma alma, né? Pois que ele veio para a matéria. Então, o espírito, na matéria, ele é uma alma. E todos os planos que ele fez em espírito, com todos os valores que ele ainda tinha, né, que ele possui, na verdade, ele não contava, ele se esquece, né, porque ele não contava com a influência da matéria. Porque quando estamos na matéria, teremos as influências da matéria, né? E as provas que a gente mesmo escolhe antes de vir, quando elas chegam, nós esquecemos do lado do plano espiritual, né? E quando elas chegam, por quê? Por que nós esquecemos, primeiramente? Por causa das grandes distrações que a matéria nos oferece. E são muitas, né? No nosso dia a dia. E essas distrações nos fazem esquecer até de ouvir a intuição do plano espiritual pelas nossas escolhas. Aí, quando as provas elas chegam até nós,
nós falamos assim, você acha mesmo que eu ia escolher passar por isso que eu estou passando? Não, eu tenho certeza que eu não escolheria. E aí, já esquecido dos compromissos que nós fizemos antes de vir, agimos de qualquer forma. Agimos como queremos agir, como é conveniente, né, naquele momento. Esquecidos do plano espiritual. E quando voltamos novamente para o plano espiritual, ai, que vergonha. Porque nós lembramos de todos os compromissos que nós fizemos e não cumprimos. Aí vem uma vergonha, né? Ah, meu Deus, por quê? Mas, graças a Deus, nós vamos fazer novamente novos planos reencarnatórios. E aí nós começamos a fazer propostas absurdas no plano espiritual. Olha, eu quero ir sem enxergar, eu quero voltar cego, sem os braços, sem as pernas, para ver se desta vez eu consiga me manter no foco da minha elevação espiritual, né? Para ver se eu compenso o tempo que eu vou estar lá na matéria. Aí os espíritos, como são muito amigos, né, e gostam da gente, eles falam assim pra gente, olha, não precisa disso tudo, não. Vai com a sua visão mesmo, vai com seus bracinhos, com as suas perninhas, vai ter sua matéria normal, tranquilo. Eu vou te dar um compromisso, seu único compromisso nesta vida próxima é o seu filho. E o compromisso com o seu filho é você levar ele para uma casa espírita e deixar ele participar da evangelização, ensinando para ele ali o caminho, né? Aí a gente vai e fala assim, mas é só isso? É, só isso. Para essa reencarnação sua, meu amigo, esse é o seu compromisso. O seu filho, na evangelização da casa espírita. E aí a gente consegue ouvir a intuição espiritual que nos chegam, né? Aí a gente procura uma casa espírita, chega na casa espírita. Que dia que é o dia da evangelização? Olha, é domingo às 10h30 da manhã. Deus é mais, domingo eu quero dormir, eu quero descansar, meu único dia de descanso. Olha, queria vir sem as pernas, sem os braços e cego. Né? E não quer doar umas horinhas no domingo, na casa espírita. São o quê? 1 hora, 1h30? É pesado, né? E agora, ele não quer dar esse domingo para o filho. O que acontece? A oportunidade novamente escapou, né? Então, desperta, ó tu que dormes. Esse é o convite do Cristo, né? Desperta para os compromissos. E assim nós vamos reencarnando, na maioria das vezes, cometendo os mesmos erros. E eu ouvi uma palestra do Haroldo Dutra, que ele fala assim, que nós não temos criatividade nem para errar. Nós continuamos errando nas mesmas coisas por várias vidas. Então, nós desperdiçamos várias reencarnações cometendo esses mesmos erros, que nós já poderíamos ter resolvido há tanto tempo. Mas olha a oportunidade aí. Isso acontece porque quando nós reencarnamos, nós dormimos, né, para os valores espirituais. Mas a oportunidade está aqui hoje. Desperta, ó tu que dormes. Essa é uma das oportunidades do despertar, né? E é o nosso trabalho despertar para esses valores espirituais. Mesmo durante a nossa estadia, aliás, durante a nossa estadia na matéria. Esse é o nosso compromisso, né? Isso é que é o despertar, estando na matéria. É o mesmo que acontece, tem uma comparação muito significativa, que é o despertar. Sobre esse despertar, é o mesmo que acontece com a borboleta, não é mesmo? A lagarta, ela forma o quê? O casulo. Lá dentro do casulo, ela nasce as asinhas, ela vai, né, crescendo as asinhas ali, e essa é a tarefa dela, crescer ali dentro.
E ela vai crescendo. Para quê? Para vencer o casulo. Porque ela vencendo o casulo é que vai permitir que as asas dela se fortaleçam e elas ganhem voo. E se a gente for lá e ajudar ela, ela nunca mais vai voar. Então, é a força que a borboleta faz para sair do casulo é que vai fortalecer a asa, e é o mesmo que acontece conosco quando nós estamos na matéria. É o esforço nosso de vencermos o espírito, evoluir mesmo na matéria. É esse esforço, é vencer a matéria, o esquecimento. É o mesmo esforço da borboleta, né? E se alguém vier e fizer por nós, tem como? Se eu delegar o que eu tenho que passar para outra pessoa, onde está o meu esforço? Como que eu vou evoluir? Se eu estou delegando aquele compromisso que é meu, né, para terceiros. Porque o que garante o nosso voo é justamente os nossos próprios esforços, né? E por isso que, novamente, o chamado desperta, ó tu que dormes, ele se refere ao sono material da nossa vida, que a vida nos impõe, com aquelas distrações que eu falei no começo, né? Que a gente se distrai, esquece de despertar daquele sono espiritual, né? E Paulo de Tarso, na época, estava tendo esse problema na igreja de Efésios, e ele manda essa carta, desperta, né? Então, vença a matéria. Você está no esquecimento, mas você pode vencer. Vença essa matéria. É esse o seu esforço. É esse o nosso esforço. É essa a nossa luta. Para que o nosso espírito possa voar mais alto. E cada vez mais alto, né? E olha, nós temos muitas pessoas dormindo espiritualmente, mesmo dentro das religiões. Quando lhes são perguntados assim, qual que é a sua religião? Eu sou espírita, 40 anos que eu sou espírita. A hora que a pessoa vira as costas para quem perguntou, ele fala assim, não mudou em nada, continua a mesma pessoa. É o adormecimento do espírito, né? Então, quando a teoria, ela não bate com a prática, nós estamos o quê? Adormecidos. E a vida nossa, ela tem que ser real, né? Nós temos que viver na realidade. Nós temos que viver os valores que nós defendemos. Não adianta eu vir aqui na frente, falar do Evangelho de Jesus, defender o que ele trouxe para nós, né? Falar, acreditar, inclusive, porque para eu estar aqui eu tenho que acreditar numa vida após a vida. Estou falando porque somos espíritas, né? Mas eu não pratico nada do que eu falo lá fora. É outra pessoa. Eu não pratico o que eu falo, eu não pratico aquilo que eu creio que é o Cristo. Porque praticar o Cristo é praticar o que ele ensinou, né? Então, quando a gente sai daqui, a gente tem que nos perguntar quanto essa minha presença aqui na casa espiritual tem mudado a minha vida. Eu venho assistir a palestra, a hora que eu saio daqui, quanto isso me fez modificar? Quanto isso me fez esforçar para melhorar os valores que eu ainda estou adormecido em mim? Essas perguntas nós temos que fazer. Porque nós podemos vir aqui e sairmos daqui sem levar nada daquilo que nós ouvimos. E acredite, na maioria das vezes isso acontece. A gente vem, ouve, estuda e não leva. Aqui no corredor mesmo eu já saio dando uma má resposta em alguém. Aonde que estão os valores? Adormecidos, né? E precisa do despertar, né? Por isso que nós temos que estar aqui presente, ouvindo com os ouvidos de ouvir,
Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Ouça com ouvido de ouvir. Qual que é o ouvido de ouvir, gente? O coração. É ouvir com o coração os ensinamentos do Cristo, né? Porque o convite para o despertar nos tem sido feito há mais de 2000 anos, por diversos caminhos, de diferentes formas. Mas Cristo nos convida sempre. Nunca deixou de chegar esse convite. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual que é essa verdade? Senão o Evangelho do Cristo, né? E isso foi João que disse, lá em João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Qual era a verdade que ele estava se referindo? A Jesus. Os ensinamentos que ele trouxe, né? Os ensinamentos que ele trouxe e está conosco, nos guiando até hoje. Aí nós vamos para o segundo tópico. Levanta-te dentre os mortos. Aqui Paulo não nos fala da morte biológica, da matéria. Ele fala da morte espiritual. Aqueles que ainda estão na letargia, que é aquele estado inconsciente que se assemelha ao sono profundo. Então, é para esse levantar dentre os mortos, é a pessoa que reencarna nesse corpo e entra nesse sono profundo e só sabe reclamar da vida. Não faz o necessário para despertar, que é o convite que Paulo fez. Ele só reclama, porque ele está num sono profundo. Porque para ele é cômodo, é mais prático reclamar do que modificar. Chorar, lamentar, do que procurar saídas, procurar caminho, procurar equilíbrio, buscar sabedoria através de uma prece, né? Ou colocando em prática aquilo que a gente aprende, né? Porque muitas pessoas, ele aprende e nunca consegue sair do lugar. Então, ele só acumula conhecimentos, mas não trabalha essa reforma íntima, porque ele prefere continuar naquele sono. O sono moral. É mais fácil, né? E a gente vem, escuta uma palestra de perdão. Sai lá fora, você não perdoa quem te ofendeu. A pessoa te faz alguma coisa, às vezes até porque ele estava assim no momento de dor, ou sei lá, às vezes as pessoas têm problemas, né? Inconscientemente ele te ofende. E você acabou de ouvir uma palestra de perdão. Não perdoamos. Viemos aqui e aprendemos sobre caridade. Lá fora um irmão precisa de mim. Estou muito ocupado para ajudar hoje. Não posso, né? Então, o convite de Paulo de Tarso é: levanta desse sono letárgico, levanta dentre os mortos. Você está num sono muito profundo, levanta, né? E Cristo resplandecerá sobre ti. Para entendermos esse resplandecer do Cristo sobre nós, vamos refletir sobre uma passagem bíblica muito bonita. E eu acho ela muito bonita e muito interessante para uma reflexão, que é a morte de Lázaro, né? Eu acredito que aqui todos já tenham ouvido, né? Jesus, ele desce e encontra um grupo de pessoas que vão ao encontro dele para falar: Senhor, Lázaro morreu. E Jesus, ele reflete com a sua condição ilimitada, né, de entendimento, e percebe que Lázaro não teve a morte biológica, cujo retorno seria impossível, respeitando as leis naturais. Então, ele sabia que Lázaro não havia morrido biologicamente. Então, Jesus fala: leve-me até ele. E eles o levaram. Quando Jesus chega, encontra um grupo de pessoas chorando. Marta, sua irmã, chega até ele e fala:
Senhor, se estivesses aqui, eu tenho certeza que ele não teria morrido. Mas o Senhor chegou atrasado. Aí Jesus... E ela ainda continua falando assim, já tem 4 dias que ele morreu. Eu sei que o Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, mas eu sei que o Senhor é filho de Deus. E que se eu pedir, o que o Senhor pedir, ele fará. Aí Jesus diz assim, então tirai a pedra. A que acabou de falar, eu sei que és filho de Deus. E que o que o Senhor pedir, ele fará. Fala assim, mas Senhor, tem 4 dias já deve estar com mau cheiro. Ué, como assim, né? Então, guardem esse termo, tirai a pedra. Guarda esse termo com vocês um minutinho. Marta, então, diz para ele, né, que já estaria com mau cheiro. Aí Jesus retorna para ela, firme, tirai a pedra. Aí junta um grupo de homens ali, rola aquela pedra e Jesus chega até a porta e diz, Lázaro, sai. E Lázaro sai. Aí todos ali começam a comemorar e se emocionam, se abraçam, e abraça Lázaro, e aquela festa, aquela alegria o dia todo. E mais tarde, alguns anos depois, Humberto de Campos vem e nos fala sobre os bastidores daquele dia. Ele conta que os apóstolos ficaram com a dúvida muito grande naquele dia. E durante ali aquela comemoração do retorno de Lázaro, eles não quiseram chegar até Jesus e falar, né, no meio da multidão. Então eles esperaram o momento certo. E no final do dia, eles chegam até Jesus e falam, e fica um entra jogando para o outro. Quem vai lá? Quem vai lá perguntar? Quem vai tirar a dúvida? E acaba que um repete, eu vou. E vai. Quando chega até Jesus, ele fala, Senhor, nós temos uma dúvida. E Jesus fala, pode falar, meu filho. Senhor, ficamos com essa dúvida. Se o Senhor pode falar a um morto, um homem morto, vive, e ele vive, o Senhor não poderia então ter falado para aquela pedra, mova-se, e ela não moveria? Precisou os homens para ir lá e mover a pedra? E Jesus entende as necessidades, né, dos discípulos e de uma forma bem fraternal, ele fala assim, meus queridos, ressuscitar Lázaro vocês não poderiam, eu posso, por isso eu o fiz. Agora, remover uma pedra vocês podem. A pedra vocês podem remover. Essa parte é com vocês, né? Por isso eu trouxe Lázaro, porque era a parte que me competia. A de vocês é remover a pedra. Então, a mesma coisa, gente, acontece conosco, em nossas vidas. O morto espiritualmente, ele não quer se mexer. Ele quer que Jesus venha e remova a pedra dele. Sendo que a pedra está nas nossas condições de removê-la. É necessário da nossa parte fazer isso, remover as nossas pedras. As pedras que nos atrasam a nossa evolução, as pedras que estão no nosso caminho justamente para nos fortalecer o espírito. Né? E o Evangelho ele está cheio de expressões dessas, como, por exemplo, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. O mesmo que falar, mova a sua pedra, desperta, ó tu que dormes, e o Cristo se resplandecerá em ti. É a mesma coisa, remove a tua pedra. Faça você a sua parte, que o céu te ajudará em seguida. Mas é necessário esse movimento para que o céu te ajude. Oxe, não quer mover? Gente, vou passar isso. A pedra não quer mover?
Alguém podia apertar para mim? Rafael, você pode colocar esse videozinho para mim? E olha só, quem veio pessoalmente, através de um slide, falar conosco. É um vídeo, só você clicar embaixo no... Ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, eu, Jesus, te iluminarei. Passa de novo, porque acho que ninguém ouviu direito. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, eu, Jesus, te iluminarei. O próprio Jesus, desperta. Estamos aqui hoje com esse compromisso do despertar. Muito obrigada pela atenção de todos. E eu desejo de coração que cada um hoje possa conseguir remover a sua pedra e fazer esse despertar, que é necessário hoje, não amanhã, é hoje. Tá bom? E uma abençoada semana a todos e vamos à prece. Convidar todos a fechar os olhos. Divino Mestre Jesus, nós queremos te agradecer imensamente por esta oportunidade bendita que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor, com os nossos corações abertos, fazendo, Senhor, a nossa parte, removendo a pedra para que o céu nos auxilie nesta caminhada, Senhor, evolutiva, que tanto precisamos, Senhor, evoluir o nosso espírito, fortalecer o nosso espírito. E aqui estamos hoje, Jesus, fazendo isso, nos fortalecendo. E contamos sempre, Jesus, com a tua presença amiga, nos auxiliando, nos guiando e nos iluminando o caminho. Muito obrigada por isso, que a tua paz permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.